Muito bem, os internautas, pedimos desculpa, houve um problema técnico aqui com a internet, mas já estamos de volta. Eu vou reiniciar o assunto para não ficar fragmentado. Peço a compreensão de todos e de todas para que possamos dar continuidade ao nosso programa sem macular o texto aqui. Eu falava da religiosidade diferente de religião. E eu tinha dito que a religiosidade é um aspecto da vida espiritual humana. Esse foi um texto que eu preparei para o programa dessa noite. Então, repetindo, a religiosidade é um aspecto da vida espiritual humana. E a pergunta que não quer calar é se a religiosidade deve ser considerada a suprema qualidade do espírito humano e não um simples efeito de condições psicológicas e sociológicas mutáveis. Esta pergunta tem, ao longo da história, criado uma divisão quase esquizofrênica na consciência da humanidade. Depois eu explico por quê. A resposta é: a religiosidade é um aspecto necessário à vida espiritual dos seres humanos, consequentemente à vida psíquica e emocional. Podemos dizer que a religiosidade é algo ontológico ao ser humano, ou seja, ela é inerente à nossa natureza. Nós necessitamos de algo que venha nos dar a ideia de transcendência. Nesta divisão que eu falei quase esquizofrênica, encontramos de um lado uma corrente chamada teológica, que afirma que a religião, e aqui é um problema porque eles não falam de religiosidade, eles falam de religião, significa receber algo de fora, em razão que não podemos nos relacionar com Deus. Nada em relação a Deus pode partir de nós. Somos apenas, neste caso, receptivos. Não temos essa condição, segundo a teologia, alguns teólogos, né, ou a esmagadora maioria, condição de nos relacionar com Deus. Por isso a religião, no aspecto do religare, quer dizer, Deus é que decide, é Deus que vem através da sua onipresença se relacionar conosco. E este pensamento segue a doutrina clássica da escravidão, que nós conhecemos e que eu falei anteriormente, que é os grandes nomes da teologia e filosofia, desenvolvida sobretudo pelo apóstolo Paulo, por Santo Agostinho, por São Tomás de Aquino, Lutero e Calvino, neste caso, dois protestantes. Ou seja, não temos a liberdade de se relacionar com Deus segundo algumas escolas teológicas. O outro lado vem exatamente da ciência, que é a outra divisão que nós falamos quase esquizofrênica. E a ciência, quando fala, envolve a psicologia, a sociologia, a antropologia e a própria história. Segundo a ciência, a prática religiosa tem apenas um caráter mitológico, nada mais do que isso. Portanto, segundo o criador do positivismo, que é Auguste Comte, este pensamento místico criado pela religião não tem lugar na época científica em que vivemos. Então é uma perda de tempo, quer dizer, ela não se sustentaria sem, nessa época, né, científica de descobertas tecnológicas. Isso, claro, dito por Auguste Comte, já final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX. A verdade, contrariando essas duas correntes, vem do pensamento de um alemão chamado Paul Tillich, que se debruçou à exaustão a estudar essa questão do fenômeno religioso no ser humano, inerente ao ser humano, e também para combater essa ideia de religião da forma como ela é apresentada na história da humanidade. E, sobretudo, para se opor também a essas duas correntes tradicionais, a teológica e científica. Segundo Paul Tillich, se começamos argumentando em favor ou contra a existência de Deus, jamais iremos encontrá-lo. Ele já começa resolvendo um problema muito sério sobre a questão da crença ou não em Deus. E segundo, mesmo tendo sido construído por parte de ambas correntes de pensamento bons argumentos, tanto a favor como contra a existência de Deus, nenhuma corrente consegue
reformular o significado desta tremenda palavra chamada Deus. Quer dizer, por mais que se debruce tanto a teologia clássica como a ciência, nenhuma das duas correntes de pensamento consegue exprimir, definir o inefável, que é a palavra Deus. E eu me lembro de uma das colocações aí muito interessante, e essa vem de Agostinho, Maurício, que ele dizia: tudo que falarmos sobre Deus é o que ele não é. Porque nós vamos falar do inefável. E os teólogos se tornaram ainda mais rigorosos ou radicais em suas construções sobre Deus, porque alimentaram muitas vezes um fundamentalismo que entorpece muitas vezes os seres humanos e os levam a praticarem atos horrendos ou cometerem horrores em nome de Deus. E convidam com estes pensamentos, com esse fundamentalismo, a muitos seres humanos a serem ateus. E nós vemos isso aí pela intolerância religiosa, essa questão de que a minha religião é certa, a tua é errada, de que por matar em nome de Deus eu vou ganhar o paraíso e tudo mais. Embora saibamos que mesmo diante de muitos excessos em nome de Deus e fantasias, percebemos, e isso é uma constatação, que ser ateu requer ter muita fé. Requer ter muita fé, porque não é fácil acreditar em algo tão absurdo, quer dizer, não acreditar em nada. A demanda religiosa é algo que parte das profundezas de nossa vida espiritual. Nós temos essa demanda inerente, ou seja, ontológica, como eu falei anteriormente. Assim, a religião não é mera função espiritual em nossa vida, mas a dimensão mais profunda presente em todas as funções humanas. O problema de primeira ordem que dá demanda, o problema de primeira ordem da demanda religiosa humana se criou numa instituição chamada religião. Aqui nós temos um problema, Maurício. A questão que o saudoso mestre Omolubá dizia muitas vezes no Congresso, que era mais importante ser religioso, mais importante que a religião era o religioso. E aqui é exatamente o que eu quero pontuar. Que toda instituição religiosa, muitas vezes, ela acaba colocando o homem num calabouço, acaba colocando o homem numa ilha, acaba tornando o homem um fundamentalista. Enquanto que a religiosidade, ela não se detém a uma bandeira, a uma prática, ela transcende a todas, ou se une muitas vezes com todas. E nessa instituição, a moral, né, que é a religião, aqui é a religião, não rejeita a religião, mas tomou conta dela. Esta dominação por parte da moral demonstra que muitas vezes nós podemos ser bons maridos, bons militares, bons cidadãos, como se a moral fosse a medida de todas as coisas. Mas quando a religião afirma-se como tal, ou seja, como a expressão máxima da moral, deixa de oferecer aquilo a que veio. Ou seja, trazer para o ser humano a verdade. Trazer para o ser humano o sentimento. Porque a religião nada mais é do que um sentimento. Um sentimento que se apresenta naturalmente aos seres humanos em razão da sua transcendência. Então, quando nós colocamos muitos obstáculos, nós deixamos de sentir. Quando nós botamos muitas regras, nós deixamos de sentir. E a religiosidade está além dos aspectos morais. A religiosidade se manifesta em todas as funções criativas do espírito humano. A religiosidade, como eu disse, é um sentimento. A religiosidade, mais que a religião, é a preocupação suprema. É a maior preocupação que o ser humano pode ter, a maior inquietude que o ser humano pode ter. A religião deveria servir de fundamento para uma vida material humana, alicerçada pelo aspecto da religiosidade do espírito. Então, a religião devia ser a manifestação da religiosidade, mas de uma forma sadia. Então, por isso,
podemos dizer que a religiosidade é a fonte de coragem suprema. Porque é baseada na religiosidade que o homem consegue avançar. É na base da religiosidade que o homem consegue transcender. E aqui, para encerrar a minha fala, no livro de Martin Buber, onde ele fala do eu e tu, ele distingue a relação exatamente do eu tu e do eu isso. Buber diz que a humanidade se acostumou a tratar o eu de forma trágica, como eu objeto, e o tu como coisa. E a partir dessa concepção, o ser humano se coloca como coisa e Deus como ser humano. Quer dizer, o ser humano nunca se coloca na condição de poder ser também uma centelha divina, capaz de receber as graças, seja dos orixás, seja de Deus, seja do sagrado, de forma geral, e se coloca sempre como coisa, como abaixo de tudo. E de forma brilhante, Buber constrói a máxima: o eu não pode vir ao mundo para ser objeto e nem coisa. Veio para ser algo que transcende a si mesmo. O eu só tem significado quando vai ao encontro do tu. E a partir desta relação, forma o nós. E o nós encontra Deus. Então, quer dizer, também o egocentrismo, essa ideia de individualidade, essa ideia de eu sou autossuficiente, segundo Martin Buber, não torna o ser humano transcendente. Isola o seu próprio ego e o torna o eu coisa. Quando tu te relaciona com o tu, que é os outros, a tua relação ela começa a se construir, porque tu tem a alteridade nesse momento. E através da alteridade tu consegue criar situações que transcendem como comunidade objetivos de apelos, né, mentais primários e vai transcender para aquilo que nós nominamos de sagrado. Porém, a condição de eu é encontrar o tu no meu semelhante, mas também encontrar o tu divindade, ou seja, buscar através da transcendência a figura divina. Maurício. Pai Saul, eu sempre digo que o acaso não é o acaso. É intrigante, essa semana, foi na sexta-feira, lá na empresa, no horário do almoço, nós estávamos discutindo esse tema. E como converge as situações, justamente tem um colega que ele se diz ateu, e nós estamos falando para essa questão da fé, e justamente foi isso que eu falei para ele, que entre nós, ali naquela mesa, ele era a pessoa que tinha mais fé, inclusive pelas suas convicções. Nós não estávamos discutindo ideologias, nem crenças, nem, enfim. O que nós estávamos discutindo naquele momento era a fé. E eu disse a ele que daquelas pessoas que ali estavam na mesa, entre católicos, evangélicos, umbandistas, ele era, como ateu, era a pessoa que mais tinha fé. E ele ficou cismado com a minha afirmação, e aí a gente seguiu um pouco falando sobre o assunto, porque para mim é estranho tu acreditar, tipo, no nada. Tem que se firmar muito nas tuas convicções. Então eu acredito que o ateu, para mim, na minha visão, é a pessoa que mais tem fé, dentro das convicções dele. E falando de fé, Pai Saul, eu acho que uma coisa que prova que nós estamos ligados nessa convicção de ter, né, nossas fés, nossas crenças, eu acredito que a criação, o Criador, ele nos deu essa necessidade de ir ao seu encontro. Né? Eu acho que não existe cultura na Terra ou civilização que aqui esteve ou está que não sente a necessidade de ir buscar, ir ao encontro da criação, ir ao encontro do seu Criador. Isso é inerente do ser humano hoje. Então, no meu ponto de vista, é inquestionável essa questão da fé. Nem falando de religiões, falando realmente de religiosidade. E eu tenho que concordar quando o senhor cita o mestre Molubá que as coisas, os problemas não é a religião, são os religiosos. Infelizmente, isso é um ponto que é crucial dentro de todas as crenças. Porque não existe religião que prega o mal, ou religião que diz que vai atacar o outro
por não estar de acordo. O que acontece é o fundamentalismo, é a pessoa desequilibrada que não consegue entender essa fé, a sua própria fé, e acaba achando que está acima dos outros. E é muito importante a gente salientar aqui que eu sinto falta de algumas coisas desse sentimento de buscar dentro do sagrado na nossa própria religião. A gente está vivendo um momento em que a tecnologia ela é cada vez mais presente na nossa Umbanda, na nação, no Candomblé, e nós acabamos buscando essas informações externas. O senhor sabe, Pai Saul, eu tenho sentido falta daquela época mais simples, onde tudo que eu tinha era sentar dentro do terreiro, do lado do Preto Velho, ou sentar com meu pai, o Pai Pedro, e conversar sobre a religião, e ali era o único lugar ao qual eu tinha essa busca de informação. Isso me faz muita falta, esse momento. Eu acho que o filho que está começando, todo mundo que está dentro do terreiro, eu acho que tem que buscar mais isso dentro da religião. E a gente acaba perdendo muita coisa. Essa semana a gente estava falando sobre a função do cambono, né, na religião. O cambono é fé. O cambono é fé, o cambono é disciplina, o cambono é a religião. E a gente perde isso por quê? Porque hoje em dia nós acabamos querendo buscar mais informações, de certa forma, explicações mais científicas, do que ter a fé naquilo que os nossos guias nos dizem, né? E quanto a essa questão de fé, para mim, no meu ponto de vista, é inerente do ser humano. Alguma coisa nos leva a sempre querer buscar essa fé e buscar a nossa criação. E o que eu vejo na Umbanda é essa ligação com a natureza. Não tem nada mais lindo do que tu estar reverenciando a natureza, estar reverenciando a própria criação, né? Então, o artigo para mim, pessoal, é bem complexo. Eu confesso para o senhor que fiquei com muitas dúvidas, é um tema bem profundo, não sou eu a pessoa mais adequada para discutir o tema, mas é evidente que nós temos alguns limitantes devido às pessoas. E ali no que fala também inerente ao ateu ser, de certa forma, até agressivo, eles já vêm, de certa forma, querendo, nos preparando algumas ciladas, né? Eu mesmo me deparei com uma questão, falando sobre Deus, ele quis me questionar, que se eu creio em Deus, eu tenho que acreditar no diabo, né? Depende do conceito cultural da religião ao qual tu estás inserido. Se a gente for falar no diabo da forma que vocês conhecem, a gente está falando do diabo na visão judaico-cristã. E aí, se tu acredita nesse diabo, tu tem que acreditar em Deus também. Então, essa questão é meio paradoxal aí, ela é um tema que deve ser discutido com muita calma. Muito bem, Maurício. Eu vou pedir para o Nitael a gentileza, nós vamos anunciar os nossos apoiadores do programa Voz da Umbanda. Lembrando que o programa Voz da Umbanda estará de aniversário, né? Estará amanhã, no dia 5 de março. No dia 5 de março de 2000, nós estreamos o programa Voz da Umbanda na extinta Rádio Difusora. Mas nós vamos deixar as comemorações para o próximo domingo, em razão que o Anael não está aqui. Quero ver se eu convido o Rubens Laranjo, também Pinto, para participar, porque ele faz parte durante muito tempo do programa, para nós fazermos uma pequena homenagem aqui a todo esse tempo. São 18 anos ininterruptos do programa Voz da Umbanda. Vamos aos apoiadores? O programa Voz da Umbanda conta com a parceria e o apoio das empresas. Automecânica Medeiros, na Rua Barão do Amazonas, número 624, no bairro de Lázaro, com o telefone 3229-3693. E a Bart, produtos artesanais diferenciados para uso religioso, decoração e presentes. Sulagro, o AgroShopping da Serra, na BR-116, quilômetro 152, com o número 21.919, próximo ao Palermo. Telefone 32 28 22 64. Escola de Teologia Umbandista,
você pode já começar a deixar seu nome para se inscrever para a 9ª turma da Escola de Teologia Umbandista nesse ano de 2018. O que você vai aprender nessa escola é exatamente o que é Umbanda e para que veio. Claro que não é um curso de formação sacerdotal, mas você vai entender, você vai compreender melhor a Umbanda. Flora Ervanária Baiomi, na Rua Graciema Foro, número 95, bem pertinho aqui no bairro Sagrada Família, com o telefone 3066-4039. Eu disse 3066-4039. A loja é a Baiomi, a Ervanária, tem guias, incensos, defumadores, imagens, quartinhas, enfim, tudo que você precisa para o seu templo religioso, seja de Umbanda de Nação, Quimbanda, você vai encontrar ali com o melhor preço da cidade. Então é Flora Ervanária a Baiomi. Ok, então nós estamos, Maurício, completando 18 anos ininterruptos de rádio, né? O tempo passa. Eu lembro que há 18 anos atrás eu tinha 18 anos a menos. É uma história, pessoal. Eu vou ser bem honesto para o senhor, não é bajulação. O programa Voz da Umbanda contribuiu muito para mim na minha caminhada na Umbanda, na nação, no questões de conhecimento, discussões, muito estudo, através do programa Voz da Umbanda, que eu comecei a estudar vários assuntos pertinentes à religião e me despertou a vontade de estar estudando, né, e conhecendo cada vez mais. Para mim foi fantástico. O senhor imagina, 18 anos atrás aí, ouvir na rádio um programa na nossa cidade que falava de Umbanda, de nação, de Quimbanda, enfim, de todos os cultos de matriz afro, na nossa Serra Gaúcha, fantástico. Para mim foi algo assim de arrepiar, e eu tô arrepiado aqui só de lembrar o sentimento a primeira vez que eu ouvi a Voz da Umbanda. Pai Pedro disse, tu tem que ouvir esse programa, guri, tu chega lá no domingo, tu vai lá. O primeiro programa eu ouvi na casa dele, era na Difusora ainda, né? Não, na Rádio Difusora. Depois nós passamos para 1010, voltamos para a Difusora. É fantástico. Depois passei, é sagrado. Domingo era ouvir a Voz da Umbanda. Pegava o radinho, ia do lado. Daí hoje aqui, ó, na web, pro mundo, né? Eu vou mais longe, pro mundo mesmo aqui, ó. Tem um pessoal aqui que está assistindo, que faz parte do nosso grupo de estudos do Zoom. O Zoom é um programa de comunicação via vídeo, né? De videoconferência, em que o Alex Costa, né? Que é o fundador do canal do YouTube A Nossa Umbanda, ele criou esse grupo de estudos e pessoas do Uruguai, enfim, participam conosco nesse programa, então o pessoal está assistindo aí, né? O Alex mesmo aqui já deixou um alô, um saravá pra gente, tá aí online. Pai Ronaldo aqui, o Zé Pilintra aqui, da tenda de Umbanda Zé Pilintra. Essa pessoa é fantástica. Ele até deixou um comentário aqui, depois eu vou ler. A gente aprende muito com pessoas assim, pessoal, do nível aí do pai Ronaldo, né, que a gente aprende muito. E nesse grupo de estudos, a gente está toda semana debatendo vários temas e está contribuindo muito para o meu conhecimento, para agregar conhecimento e até valores, né, por que não, da religião. E vou dizer, o programa A Voz da Umbanda, com certeza para mim foi um marco na questão de estudos, de conhecimento dentro da Umbanda. E olha, gente, não é para qualquer cidade, assim, para qualquer grupo ter um programa como a gente tem aqui, oportunidade. 18 anos, pessoal, de Caxias do Sul para o mundo aí via web. Nossa, eu fico orgulhoso, vou dizer, até de fazer parte dessa história, porque muitas vezes o senhor me convidou, eu estive aqui presente. Para mim é questão de orgulho, sabe? Lá no nosso canal no YouTube, agora eu estou um pouquinho parado, mas seguidamente eu posto os vídeos da Voz da Umbanda aí. Até comecei postando a Voz da Umbanda, né? Então eu devo muito para a Voz da Umbanda, sou muito grato e sou um admirador. O senhor sabe que eu sou fã de carteirinha, sempre que eu posso estou participando, seja no WhatsApp, seja no Facebook, enfim.
É um prazer fazer parte dessa história e agora 18 anos, olha, não é para qualquer um, pessoal. Sinceramente, chego a me arrepiar. Obrigado, Maurício, mas tu é parte também dessa história. Tu faz muitas e muitas vezes e fará ainda. Eu vou pedir ao Nitael que coloque agora, é importante nós ouvirmos com atenção o vídeo da professora, o áudio da professora Marília Conforto, e vocês vão perceber que a professora Marília, ela até se justifica ali com razão, ela fez com muito esforço esse áudio, porque ela está com uma laringite, uma faringite, mas ficou muito bom o áudio, o tema muito, muito interessante. Então, eu já agradeço aqui a professora Marília Conforto por mais essa contribuição, momento de aprendizagem para todos nós. Senhora dos brancos, Maria, Senhora dos ouvintes da Rádio A Voz da Umbanda, boa noite, equipe do programa. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o programa A Voz da Umbanda, na pessoa de Saúde Medeiros, pelo aniversário do programa. Penso que um programa como esse, em tempos de modernidade líquida, onde assistimos ao nascimento e ao desaparecimento meteórico de sites, de programas e pessoas, só se sustenta no ar durante 15 ou 18 anos, agora não me recordo da data que o Saul comentou domingo passado, como é o caso desse programa, com competência, seriedade e conhecimento. Portanto, meus parabéns. Hoje deveria continuar a conversar com vocês sobre as 7 Evas na Umbanda. Peço desculpas, retomarei o tema no próximo programa. Em função de uma febre que tem me feito companhia há quase uma semana, com reflexos na minha voz, não tive ânimo nem para estudar, nem para escrever. Gravei esse áudio sob o efeito de uma boa dose de antitérmico. Na semana passada, falava sobre as 7 Evas e como elas fazem alusão às mulheres, e dia 8 de março está próximo, quero contribuir para as reflexões desse dia. O mês de março é marcado no calendário como sendo o mês da mulher. Em 2013, a pedido do jornal Pioneiro, aí de Caxias, escrevi uma matéria que tinha por título As Muitas Faces de Eva. Retomo aqui essas reflexões de 2013 que me parecem ainda atuais. Qual seria o rosto de Eva? Não sabemos. Seu rosto é pintado a partir da imaginação dos artistas e é uma construção social ligada aos interesses sociopolíticos e culturais de um determinado momento histórico. Assim temos o rosto de Eva bíblico, trabalhadora, mãe, prostituta e alorixá, orixá, entre tantos outros exemplos. O verdadeiro rosto de Eva pouco nos interessa. Importante é resgatar novamente o dia 8 de março como um espaço de reflexão e não no que a data se transformou. Consumo, enaltecimento da estética em detrimento da essência. As mulheres são muito mais do que corpo, elas são atores nas lutas pelos direitos, à livre expressão, à sexualidade, ao mercado de trabalho, contra a violência e preconceito. Não podemos refletir sobre o dia 8 de março sem nos lembrarmos um pouco da história desse dia. A própria institucionalização da data nasceu a partir da luta das mulheres. A ideia da existência de um Dia Internacional da Mulher surge na virada do século XX, tendo como pano de fundo os eventos da Segunda Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial. De que forma
podemos ligar esses eventos às nossas Evas e à data do dia 8 de março. Tanto na Segunda Revolução Industrial como na Primeira Guerra, havia uma necessidade de homens. E, com isso, se fez necessária agregar, principalmente nas fábricas, a mão de obra feminina, justamente para ocupar o lugar dos homens que estavam na frente de batalha. As operárias eram importantes na linha de produção, pois, ao contrário dos operários, as mulheres eram atenciosas nos detalhes da produção fabril. O mesmo não podemos dizer em relação às condições de trabalho. O espaço da fábrica era frequentemente insalubre e perigoso, motivo de frequentes protestos por parte dos trabalhadores. E nesse ponto não havia distinção entre homens e mulheres nos protestos. A partir deste contexto, ocorreram manifestações em várias partes do mundo, destacando-se Nova York, Berlim e Viena em 1911 e São Petersburgo em 1913. Em 25 de março de 1911, um incêndio em uma fábrica matou 146 trabalhadores, a maioria costureiras. O número elevado de mortes foi atribuído às más condições de segurança do edifício. Este foi considerado como o pior incêndio da história de Nova York. Eva Blay, socióloga e professora universitária, reflete que é provável que a morte das trabalhadoras tenha incorporado ao imaginário coletivo, de modo que esse episódio é, com frequência, erroneamente considerado como a origem do Dia Internacional da Mulher. Mas ficou, de forma trágica, o ocorrido na fábrica de Nova York como marco. O mais importante é voltarmos nossos olhos para a história mundial e perceberemos que sempre houve a combativa participação das mulheres. Hoje, historiadoras, antropólogas e sociólogas, entre outras, dedicam-se ao resgate do percurso histórico-social de nossas Evas. No Ocidente, o Dia Internacional da Mulher foi comemorado durante as décadas de 1910 e 1920. Posteriormente, a data caiu no esquecimento e só foi recuperada pelo movimento feminista já na década de 1960 e adotado pelas Nações Unidas em 1977. O primeiro Dia Internacional da Mulher foi celebrado em 28 de fevereiro de 1909. Nos Estados Unidos, por iniciativa do Partido Socialista da América, a data de 28 de fevereiro de 1909 foi uma forma de fixar o protesto contra as más condições de trabalho das operárias da indústria do vestuário. E, ao que parece, da indústria do vestuário de Nova York. Em 1910, ocorreu a primeira Conferência Internacional das Mulheres, e desde então nossas Evas não pararam mais em busca de seu lugar no mercado de trabalho e principalmente como atores sociais e sujeitos históricos. Minha contribuição, como pesquisadora e mulher, na contramão dos consumos de produtos estéticos de beleza e vestuário, na qual a data se transformou, é deixar algumas sugestões que podem ser interessantes para a reflexão de homens e mulheres sobre as questões de preconceito, violência, trabalho, entre outras. Minha primeira sugestão é um site do governo federal, a Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, www.sepm.gov.br. Nesse site destaca o link Publicações, no qual podem ser encontrados livros e artigos que visam dar conhecimento e orientar as mulheres em assuntos como educação, trabalho, violência, tráfico e sexualidade. Também é encontrada a própria história do movimento brasileiro em prol das conquistas femininas. Só para lembrar, até 1960, a mulher que quisesse trabalhar fora
teria que pedir autorização para o pai, se fosse solteira, ou para o marido. E em vários artigos da Constituição e do próprio Código Penal, a mulher sempre estava, até a década de 60, sob a tutela do pai e do marido, sendo comparável às etnias indígenas que deveriam, como expressa o texto constitucional da época, que deveriam ser tuteladas, entre aspas, pelo Estado. Além disso, lembro também que é importante o conhecimento por todas nós da Lei Maria da Penha. Também relembro a sugestão dada na semana passada do site www.gele10.org.br. Este é um ótimo site para pesquisa e, entre outros temas, possui um excelente material sobre racismo, preconceito contra as mulheres negras e assuntos sobre a África. GELE10, Instituto da Mulher Negra, que tem por objetivo combater a violência contra a mulher negra. E chamo a atenção aos nossos ouvintes que a questão da mulher negra é ainda uma outra questão a ser considerada dentro do guarda-chuva maior das questões sobre mulheres. Como sugestão de leitura, destaco os livros da historiadora Mary Del Priore. A autora resgata a história das mulheres desde o período da colônia ao Brasil contemporâneo. Entre os livros, deixo como sugestão os títulos que são de leitura agradável e instrutiva. Primeiro, A História do Amor no Brasil. E segundo, Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil. Há também a coleção, que não é dirigida diretamente pela Mary Del Priore, mas ela dirigiu alguns capítulos dentro dos volumes, que se chama História da Vida Privada no Brasil. A participação feminina nos ritos e como dirigentes dos espaços sagrados dos terreiros, das religiosidades afro-brasileiras, é um grande exemplo de como mulheres e homens podem andar lado a lado, contribuindo, como no caso da religiosidade, não só para a construção de um mundo ético e justo e igualitário, mas também para o burilamento espiritual das individualidades femininas ou masculinas que adentram a um espaço sagrado, em busca de ajuda espiritual. Quero lembrar que refletia no programa passado sobre as orixás na Umbanda, e podemos encontrá-las em outros espaços ritualísticos sagrados. Apresentava a vocês o que eu denominei as 7 Evas na Umbanda, comparando-as com as pesquisas genéticas que descobriram as 7 mulheres portadoras do DNA mitocondrial, de onde todos nós descendemos, independentemente de sexo. A leitura sobre o sagrado, de uma forma geral, nos apresenta o denominado duplo, composto de uma energia masculina e outra feminina. Na Umbanda, conforme falava a vocês, com base nos livros de Rubens Sarraceni, temos, primeiro, Logunã, o tempo. Segundo, Oxum, a concepção. Terceiro, Obá, o conhecimento. Quarto, Inhansã, o campo da justiça. 5, Oroiná, o fogo da purificação. 6, Nanã, maleabilidade e decantação. 7, Iemanjá, criação e geração. Eis aí, exemplificado pela cosmovisão umbandista, os 7 caminhos de aprendizagem a serem trilhados, não só por espíritos encarnados, mas os que estão a caminho da encarnação. Assim como nos apresenta Rubens Sarraceni, uma forma de concepção desse mundo cósmico e terreno que nos é dado no nível da realidade. Cada orixá possui seu par vibratório masculino. A única exceção seria Logunã, tempo, uma vez que tempo e verbo divino criador, Oxalá, fazem parte do universo primordial. Assim como os senhores Exus
e senhoras pombagiras, Exus e pombagiras, seriam, na visão de Rubens Saraceni, os guardiões cósmicos. Como no início de minha reflexão, não interessa muito saber qual seria o verdadeiro rosto de Eva. Eva somos todas nós, independentemente de credo, etnia e profissão. Uma boa noite a todos e uma semana com muito axé. E mais uma vez, parabéns ao programa A Voz da Umbanda. Agradecer mais uma vez a professora doutora Marília Conforto, um áudio muito, mas muito bom, dados históricos também importantíssimos aí para nós, a morte dessas 46 mulheres trabalhando, né, em Nova York, praticamente a maioria costureiras, é interessante. E se aproxima aí, né, dia 8 de março, o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, né, Maurício? Então, a nossa homenagem a todas as mulheres também, embora nós vamos reforçar isso no próximo programa Voz da Umbanda. Então, agradeço à professora Marília também pela deferência em razão do aniversário da rádio A Voz da Umbanda. Muito obrigado. Eu vou pedir, Maurício, que tu possa trazer à luz aí os nossos internautas que trouxeram contribuições e deram seu boa noite, que estão conectados conosco. Eu não consigo visualizar todos aqui, porque cada vez que eu baixo a tela aqui, oculta algumas informações, mas aqui eu tenho alguns já anotados aqui, que é a Fátima de Xangô, o Lucas Jogum, né, o Lucas Moraes, o Evandoir Rosseto também. O Evandoir foi aluno da Escola de Teologia Umbandista. Alex Costa, né, o Alex Costa aí nos prestigiando do canal A Nossa Umbanda, né, fenomenal, canal fenomenal. Recomendo a todos os irmãos dar uma olhada depois lá no YouTube. Nossa Umbanda, o canal no YouTube do Alex. O pai Ronaldo, né, da tenda de Umbanda Zé Pilintra, figura fantástica também, sempre contribuindo aí para a nossa Umbanda. Quem mais aqui? A Valéria Nack. Isso, o pai Ronaldo deixou um comentário aqui. O Nitel, tu consegue ler aí? Não tem, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não consigo achar, mas era algo que Deus não pode ser entendido por nós porque ele é um incriado, né? Deus é tanto o homem quanto a mulher, Deus é as forças da natureza, né? Foi isso, eu estou fazendo um resumo daquilo que o pai Ronaldo diz. É bem isso mesmo, pai Ronaldo, por isso que nós não conseguimos conceber esse entendimento do que é Deus, né? Valéria Nack, eu já falei também, a Emerita da Cabocla Jandira Flecheira. Um abraço para a Emerita também. A Márcia Dossan também está aqui compartilhando o link do programa. Lucas Macedo. A Meire Moraes, Pai Saul. A Meire Moraes deixou um comentário aqui dizendo aqui que ela está de aniversário dia 13, né? Dia 13, agora esse mês ela está de aniversário. Então, parabéns da equipe aqui do programa Voz da Umbanda. Muito Parabéns. axé para ti. Fraterno Saravá, Meire. Parabéns. Maicon Lisboa diz aqui, boa noite, Pai Saul, Nitael, Maurício, o programa está excelente, como sempre, Saravá a todos, Michael de Oxóssi e Jaqueline de Xangon, fraterno Saravá. Um abraço. Eu acho que por enquanto, se eu não esqueci de ninguém, o Lucas Macedo eu falei também, a Fátima de Xangô diz aqui, ó, boa noite, Pai Saul, e a todos da rádio, parabéns pelo programa, sempre aprendo muito com vocês, fraterno Saravá. Acho que é isso aí. Resumo, se eu esqueci de alguém, vocês, por favor, me desculpem. Tem mais um aqui que eu não posso deixar de falar, senão ele vai brigar comigo aqui depois. Luiz Glamir. O Luiz Glamir trabalhou comigo há uns 20 anos atrás, hein? Quando eu fui vendedor, né? Luiz Glamir. E é do meio espírita, né? O Luiz Glamir também. Então tá aí acompanhando o programa Voz da Umbanda, então. Forte abraço para todos. E o meu irmão também, meu irmão carnal, Eduardo Zago Melo, está aqui também prestigiando a gente, né? Então é isso aí. Teu irmão carnal? Meu irmão carnal. Ele é um bandista? Não, ele não é um bandista, ele é católico. Então, um abraço ao teu irmão aí. Só para
tecer rapidamente um comentário em cima do que o pai Ronaldo, lá da tenda Zé Pilintra, comentou, é verdade. E lembremos que o próprio Martin Buber diz que não devemos buscar o inefável, ou seja, a figura de Deus, essa palavra tão extraordinária, porque seria perda de tempo. Tanto em provar a existência seria uma perda de tempo, quanto provar a não existência. Ele diz que a melhor forma de se relacionar é sentir. E sentir é como, podemos dar o exemplo da pessoa que está enamorado, ou uma pessoa que está amando. Né? Eu não digo amando da esposa, amando no sentido do relacionamento. A pessoa que ama e está apaixonada, né? Vamos dizer, embora tenha a diferença entre paixão e amor, mas a pessoa que sente amor por algo, ela não tem como transferir isso, explicar isso, ou mensurar isso. A fé está na mesma situação, ou se equipara à questão do amor, ela suplanta a razão. E a fé é sentimento. Sentir é uma transcendência do espírito, é uma prova da transcendência. Agora, querer provar algo da grandeza de Deus, como disse Buber, é perda de tempo. Procure sentir. Sentir, talvez tu chegue próximo daquilo que é do sagrado, divino. Pessoal, eu tinha um outro tema para a gente conversar, mas enfim, como eu acabei deixando o material em casa, acabei esquecendo, eu tenho um outro questionamento para fazer, que gostaria muito da sua opinião. Nós sabemos que nos cultos de nação, por exemplo, nós temos os cargos dentro dos cultos, e os cargos sacerdotais nós temos como Babalorixá e Alorixá, depois tem Babalaô, enfim. Nós temos esses cargos que são os dirigentes da casa, né, os sacerdotes dos cultos de nação. Me deparei com uma situação intrigante essa semana de uma dirigente de Umbanda, que ela foi questionada por seus filhos a chamarem de mãe, estou falando de uma dirigente de mãe. E a pergunta é, o dirigente de Umbanda, pessoal, como é que a gente se reporta a ele? Sacerdote, enfim. E ele sendo um zelador do axé da casa, das firmezas da casa, e, por que não, dos filhos da casa também, não pode existir esse vínculo de amor fraternal, de uma família, de união, não é essa a questão em que a religião deveria nos levar, e por que não ele não pode ser chamado de pai? Né? Eu não gosto que me chame de pai Maurício. Em várias vezes nos vídeos, nas lives, nos comentários, as pessoas me chamam de pai, e eu não faço questão de me chamar de pai, eu sou só um zelador, né, dentro da Umbanda. Mas parece que gera um desconforto para algumas pessoas, né? Parece que a gente está querendo se empoderar de uma função ao qual não é nossa, né? Como sacerdotes de Umbanda. Qual a sua opinião nesse ponto? Olha, todo aquele que representa uma instância do sagrado, numa posição religiosa, indo ao encontro do tema que eu trouxe há poucos minutos atrás, quando tu está inserido numa corrente religiosa, né, uma religião propriamente dita, tu ocupa um lugar como aquela autoridade. Né? Então, o padre é pai, né? O pastor também é pai. O dirigente de Umbanda, ou a dirigente, ele pode ser, sim, e ocupar esse lugar de pai e mãe. Nas religiões de matriz africana, se diz Babalorixá e Alorixá, quer dizer pai e mãe no orixá, porque é um zelador do orixá. Na Umbanda não deixa de ser um zelador e está ligado exatamente à sua entidade, ao seu mentor. E ele representa esse mentor na sua militância, no seu trabalho no sagrado. Eu, se eu fosse só lidar com a Umbanda, eu seria um sacerdote de Ogum Beramar. Eu estaria sob a égide de Ogum Beramar, que é o meu caboclo-chefe. Mas eu tenho Pai José de Angola, Tunico Velho de Moçambique, eu tenho o Exu Sete Cadeados do Cemitério, como Sete Encruzilhadas, tipo Tranca-Ruas.
Mas não tem por que não macula de forma alguma a imagem e de forma alguma está querendo ocupar um lugar que não é seu, o fato de se considerar um dirigente espiritual de Umbanda ou uma dirigente como pai e mãe. Pode sim, e deve. O problema é que as pessoas às vezes confundem o dirigente de Umbanda e botam como Babalorixá e Alorixá. Não é esse. Esse é um título exclusivo das religiões de matriz africana. O Babalorixá tem o orixá cento, ele é um zelador do seu orixá. Eu sou Babalorixá porque fui feito na nação Ijexá e sou um zelador, eu sou um Babalorixá de Ogum, eu sou um zelador do orixá Ogum, embora tenha o meu Irumalé. Na Umbanda, por exemplo, o Maurício de Ogum, sim, pai Maurício, isso já é uma expressão das religiões afro-brasileiras. Ficaria estranho dizer pastor de Umbanda, Maurício, padre de Umbanda, Maurício, sacerdote Maurício. É pai Maurício, porque tu vai ter filhos na religião, tu vai ter filhos de santo, seja na Umbanda ou no Batuque, ou até mesmo na Quimbanda. E tu vai ser pai no orixá desses filhos, porque, queira ou não, tu vai iniciá-los. E vai estar sempre também sob a égide do orixá. Mas tu vai ser pai Maurício do caboclo, não sei qual é o teu caboclo. Teu caboclo Ogum Beramar. O indivíduo que tem, por exemplo, o caboclo Pena Verde, vai ser pai fulano do caboclo Pena Verde. Então eu não vejo por que essa preocupação, na verdade, ela não se justificaria. Porque o sacerdote de Umbanda ou a sacerdotisa tem todo o direito de ser chamado de pai e mãe, sim, porque tem filhos na corrente. Justamente esse foi o ponto ao qual nós chegamos, né, nesse questionamento, quando eu me deparei com isso, porque tu cria até um vínculo fraterno dentro da religião. É uma família. É uma família, exatamente. Não só por tu estar responsável pelo axé daquele filho, mas a religião em si, acredito que o princípio básico da Umbanda é amor. Né? De que maneira tu vai criar um elo de amor, se não em um elo familiar? Né? Então, o nosso terreiro é uma família, né? É uma corrente, né? A corrente é uma família. Então, não vejo também nada de errado na hora de chamar de pai ou mãe. Eu evito a nomenclatura justamente para não causar confusão, mas também não vejo nada de errado. Agora, tem algumas questões que nós temos que ter cuidado para não nos apropriarmos de algumas expressões, como o senhor falou mesmo, né? Os títulos Babalorixá e Alorixá, Babalaô, eles são inerentes às nações dos orixás, as nações africanas, enfim, os cultos de nação. E nós temos algumas vertentes de Umbanda que tem por doutrina chamar os mais velhos de Babalaôs. Né? Então de certa forma é até uma falta de entendimento da própria palavra, né? Qual que é o significado daquela palavra, né? Então, mas também eu não vejo nada que seja agressivo. Eu acho que as pessoas elas se sentem inferiorizadas, talvez porque falte nelas um pouquinho mais até de conhecimento da própria religião, né? Não há por que te deparar na frente de um Maurício e achar que o título dele vai te inferiorizar, né? Eu fui feito com uma Alorixá, do meio, né? Muito interessante o que eu vou relatar agora. Eles tratavam os outros dirigentes de nação, das outras nações, até mesmo, enfim, aqueles que eram prontos, como babalaôs. E babalaoas, eles falavam, né, essa expressão, babalaoa lá, mas era aceito pelo meio. Agora, literalmente, nós não temos essa formação. Ser babalorixá sim, alorixá sim, mas babalaô não. Tem que estar ligado exatamente àquela pessoa que foi iniciada, feita, né, para Ifá, para jogar o Pelé Ifá, é um especialista em Ifá, é um sacerdote só de Ifá, está ligado ao Orumilá, Oxalá de Orumilá e tudo mais. E há pessoas aí que falam, né, babalaô e tal, não seria o termo correto. Eu entendo que nós, enquanto zeladores do orixá, nós somos babalorixás e alorixás. No Brasil, até pouco tempo, tinha poucos babalaôs. Eu sei que em São Paulo, por exemplo, tem agora o Baba King, que é um babalaô. Existe no Rio de Janeiro, parece que alguns.
No Rio Grande do Sul não sei, mas enfim, é uma questão de conhecimento de toda a tradição e os fundamentos das religiões de matriz africana. Outro fato também, Paisal, que a gente até a apropriação da nomenclatura acontece na questão do tambor, né? Alguns tamboreiros, né, que nós aqui chamamos de tamboreiros, enfim, dizem-se ogãs, né? O próprio título ogã já é complicado, né? A gente tem uma visão errada do que é ogã. Ogã é um cargo dentro do terreiro que ele pode ter várias funções, sacerdotais ou não, e funções organizacionais dentro do terreiro, né? Então, o próprio título ogã já é uma turbulência para poder explicar. Então, e algumas pessoas têm na Umbanda usando o título de ogãs, né? Nós, inclusive na sala de estudos, nossa Umbanda do Zoom, nós falamos semana passada sobre esse tema, né? Diferença entre ogãs, tamboreiro, alabês, né? Eu não sou uma propriedade no assunto, mas um pouco dessas diferenças eu consigo explicar, mas visto no ponto de vista da Umbanda, eu não vou discutir nomenclaturas de nação, até porque nem eu disse, eu sou só iniciado na nação, eu não tenho conhecimento mais aprofundado. Mas o tema que nós discutimos, enfim, nessa sala de estudos, é a questão do ogã, né? O ogã, sim, ele pode ser um iniciado na questão do toque do tambor, ele, dependendo as nações, cada nação tem o seu fundamento, enfim, mas algumas nações é necessário que seja feito uma sacralização para que ele possa executar o cargo para poder tocar o tambor, né? Ou seja, ou o tambor ou o AG, dependendo do lado de nação. Então, pode sim ter o ogã dentro de uma casa de religião. Já o alabê, no meu ponto de vista, e aí o senhor pode me ajudar, ele já tem uma função mais sacerdotal, né, pessoal? É uma pessoa que já tem praticamente todo o seu aprontamento. Ele tem que ser pronto, é um pré-requisito para ser um alabê. Ele tem que ser pronto de Bará Oxalá, né, para poder ser considerado um alabê. Além disso, ser alabê não é uma coisa muito fácil, né? É uma coisa extremamente difícil. Porque além dele conhecer os fundamentos da religião, ele tem que cantar as rezas, tocar e cantar as rezas com perfeição, né? Entoando elas. Tu imagina cantar todas as rezas de Bará Oxalá. É um repertório que tem que ter, além de tudo, uma memória excelente. E axé, né, pessoal? Axé, não é só qualquer um. Tem que ter axé para ser um alabê. E tu ouvir um alabê que canta com emoção, que está ali rezando com emoção, é fantástico. E o meu medo é isso, pessoal, daqui a pouco começa a aparecer alabês de Umbanda, né, se apoderando da terminologia do nome, né. Mas então, na Umbanda, na Quimbanda, nas outras religiões, o normal é chamar de tamboreiros, né. Tamboreiros, tabaqueiros, curimbeiros, como queiram chamar, dependendo de cada casa, de cada raiz. Mas o termo ogã, além de não ser só destinado para as práticas de toque dentro do terreiro, ele tem outras funções ao qual depende de cada terreiro, né? Elas vão variar, mas não é correto a gente, na Umbanda, se determinar como ogã, né? Se apresentar como ogã. A não ser, lógico, que tu seja um ogã na nação, enfim, na tua nação, aí sim. Mas eu temo dessa questão de se apoderar das palavras e das nomenclaturas dentro da Umbanda, né? É o caso ali que eu lhe citei, tem uma vertente de Umbanda que usa o termo babalaô. Quando a pessoa recebe, está pronta, ela faz o seu aprontamento na Umbanda, sua coroação, enfim, recebe todas as guias, todos os axés, eles se intitulam babalaôs, né? Que para mim é uma quebra, é um desrespeito até para o fundamento das nações, né? O que é um problema também, Maurício, eu vejo aí alguns dirigentes de expressão que são só de Umbanda e jogam búzio e muitas vezes até o Peleifá. Quer dizer, é algo realmente que causa estranheza.
já que para jogar búzios ou peleifá, nem vou falar de opeleifá, que não é nem da nossa tradição aqui no Rio Grande do Sul, mas jogar búzios, tu tem que ser pronto, de Bará Oxalá, tu tem que ter, enfim, orixá assentos para poder jogar. E pessoas de Umbanda se arvoram a jogar búzios sem ter exatamente essa formação. Então é complicado, é muito, muito, muito complicado. Infelizmente, Pai Saul, se não tivesse esses problemas, a gente não ia estar aqui conversando. Então, faz parte, mas para mim, às vezes, é até frustrante ter que debater alguns temas, né? Mas faz parte. É bom a gente esclarecer e tentar cada vez mais elucidar essas coisas, até para que os nossos irmãos, nós mesmos, não incorremos em erros parecidos com esses e achar que pode se apropriar de alguns nomes para introduzir no nosso fundamento. Enfim, eu acho que cada um na sua raiz, cada um no seu fundamento, e não é necessário buscar coisas em outras religiões, até porque eu acredito muito que a Umbanda por si só se sustenta e ela não precisa buscar nada de nenhuma outra religião, de alguma outra roupagem. Para mim, a Umbanda já é completa na sua simplicidade e, ao mesmo tempo, na sua complexidade. Porque coisa mais simples que Umbanda, no pé no chão, no terreiro, toque do tambor, as cantigas, as palmas, o preto velho sentado no seu banquinho, uma vela acesa, a defumação, enfim, coisa mais simples que isso não existe. E, ao mesmo tempo, é tão complexo, né? Eu dizia outro dia aí para os meus amigos aí que a Umbanda é cheia de magias, e o preto velho às vezes diz que cambuca de preto velho é uma faca de 2 gumes. Tem que ter cuidado o que tu mexe, o que tu faz. Então, a Umbanda é tão simples e é tão complexa ao mesmo tempo. Só a gente não pode deixar se levar pela essa disseminação de informações e aí começar a criar coisa dentro da Umbanda para a gente não acabar perdendo a essência, né, pessoal? Sem dúvida, mas se tu queres trazer o tema, Maurício, não tem problema, fica à vontade. Chegou algum comentário a mais? Eu vou dar uma olhada. O pessoal tá falando aqui, deixa eu dar uma lida aqui. Maicon Lisboa, boa noite, Pai Saul, Nitael, Maurício, o programa está excelente, como sempre. Saravá a todos. Maicon de Oxóssi e Jaqueline, eu já li, perdão. A Meire disse, obrigado pelos parabéns, obrigado à Voz da Umbanda. João Batista Corso, Saravá, povo de branco. Um grande abraço, João de Odé, da Casa Branca, Cabocla e Ançã. Cida de Obá, Simone de Iemanjá. Estamos assistindo também. Boa noite, Maurício. Abraço, Anael, Mãe Tânia de Iemanjá e nosso querido Pai Saul. Lucas Macedo manda um boa noite, um saravá. A Cida diz aqui, penso que que não nos sentimos inferiores ou superiores ao estarmos no convívio com nosso Pai de Santo, mestre ou algum fórum em que haja alguém com conhecimento mais avançado em determinado assunto ou tema. A aprendizagem se dá nesta interação entre as pessoas, né? Na verdade, acho que não existe passo evolutivo, né, pessoal, em que não haja interação, né? Então, a interação humana, por mais que às vezes a gente evite, ela é necessária para qualquer tipo de evolução, né? Seja ela em qualquer campo, seja no teu trabalho, seja no campo espiritual, seja como for, sozinho o ser humano não faz nada. A Umbanda ensina isso, né? Que nós precisamos de outros, nós precisamos dessa convivência, nós precisamos dessa troca de informação. Então eu acredito que para qualquer evolução é necessária a interação. Eu, sinceramente, Maurício, com essa palavra evolução eu tenho uma certa contrariedade, porque coloca-se essa palavra, né, muitas vezes como o ser humano desde a sua origem, desde lá, né,
matéria, desde o momento em que nós saímos da condição de Homo sapiens e nos tornamos o que somos hoje, ainda somos, né? Mas eu atribuiria com ampliação de consciência, porque geneticamente mudamos o quê? Muito pouco. E evolução, falar na evolução na humanidade, olha o que está a humanidade hoje. O que nós temos avanços tecnológicos, e se pode dizer a evolução tecnológica, sim, mas no ser humano é questionável. E é aquilo que eu digo sempre, às vezes tu está na UTI e evolui para a morte. Quer dizer, a evolução é uma palavra muito complexa para se definir a caminhada do ser humano. A senhora sabe, pessoal, que e não é exagero quando eu falo que eu aprendo muito e começo a questionar muitas coisas ouvindo a voz da Umbanda. Por exemplo, o próprio uso da palavra comprometimento. O senhor sabe que um dia eu ouvi o senhor falando sobre esse tema, que normalmente a gente quer dizer que quando está envolvido numa causa a gente está comprometido, né? Então a evolução também é meio complicada. Eu lembro disso e eu tenho muito cuidado com as minhas escolhas, às vezes, de palavras em determinadas discussões, justamente por causa dessa questão, né? Mas se a gente pensar por essa visão, como o senhor falou, não dá para dizer que nós evoluímos, né? Parece que cada vez a gente está voltando mais. Enfim, queria compartilhar com o senhor, então, aqui, pessoal, uma pergunta. Até fiz um vídeo a respeito e fiz um resumo no canal e eu queria a sua opinião sobre o tema. Falando sobre terror noturno, né? Terror noturno, há muito tempo, eu lembro de ter lido um artigo, agora não me lembro a fonte, não vou citar até para não criar desconforto. Ela dizia que é uma ação em que, quando a criança está entrando em estado de sono, ela recebe a interferência do plano espiritual, do astral, e ela acaba tendo esse contato, e por a criança, da época do seu nascimento até os 5 ou 7 anos, ela ser mais sensível, essa interferência acaba prejudicando o seu sono. E aí a criança tem pesadelos, ela grita, ela tem ações físicas, ela se debate, ela até inclusive levanta às vezes, abre os seus olhos, mas ela não está entendendo nada que está acontecendo ali. Até alguns anos atrás, se entendia que essa questão do terror noturno ela é inerente à questão da reencarnação, porque o espírito, para se adaptar a esse plano, ele demora em torno de 5 a 7 anos para se adaptar a esse novo reencarne. E até esse momento a criança é muito sensível. E nós temos por cultura também dentro da Umbanda e outras doutrinas que a criança é protegida. Ela tem uma proteção espiritual, ela tem uma certa proteção maior, até ela completar esses 7 anos. Várias culturas falam a respeito disso. E aí eu recebi um e-mail de um irmão do Paraná, que ele dizia que foi num terreiro e o caboclo diagnosticou o filho dele com um terror noturno, que era preciso fazer um tratamento de desobsessão, porque a criança estava sendo obsediada. Enfim. Aí hoje, nos dias de hoje, se tu for fazer uma pesquisa, já sim, o próprio espiritismo já aceita que a criança ela sofra interferência dos irmãos do astral inferior, enfim. E a pergunta é a seguinte: como é que tu diz para um pai que não, calma, isso é só uma fase que vai passar, sabendo que é possível que essa criança possa estar sofrendo obsessão? E no caso, pessoal, dela está sofrendo obsessão, o que o senhor acha que é a melhor forma? É levar para o terreiro? De que maneira um pai deve se portar nessa situação? Bom, sempre que se constatar obsessão, deve-se dirigir a criança a uma entidade, né? Se no caso terreiro de Umbanda, a melhor indicação sempre é o preto velho ou a preta velha, para lidar com esses casos de obsessão. Não que as outras entidades não possam fazer, claro que sim, e há eu sempre digo que as entidades de Umbanda elas são muito versáteis, né, para trabalhar
no campo da magia. Mas o preto velho e a preta velha, a criança se dá muito melhor. A paciência também do preto velho e da preta velha para atender essa criança em caso de obsessão. E os centros espíritas também trabalham muito bem, os centros espíritas, né, com uma roupagem kardecista, trabalham muito bem com essa questão da desobsessão. Agora, adentrando nesse assunto do terror noturno, lembremos que existe o terror noturno para crianças e adultos, para adolescentes, para velhos, em todas as faixas etárias tem terror noturno. E há terror diurno, também, não é só na questão do sono. O pânico é um terror. O que é a síndrome do pânico? É um terror. Bion dizia que é o terror sem nome, porque é um pânico tão desesperador que a pessoa tem taquicardia e pode levar, se a pessoa tem diabetes, inclusive, a baixa glicose e a óbito. Então o pânico é algo muito sério. Quando a pessoa tem mediunidade, o terror noturno ele pode ser precoce, na fase da infância realmente, quando a criança está ainda no berço. Ela pode ser vítima de obsessões e ataques, ou percepções que nós chamamos extrasensoriais. Ela capta o campo onde ela está com uma percepção muito além daquilo que as pessoas conseguem perceber. No aspecto espiritual, é um tratamento indicado desde a infância, tanto para a criança como para o adolescente, para o adulto e para o velho. No campo emocional, tem que se fazer um trabalho, inclusive, acompanhado com psicoterapia. Porque lembremos que a criança tem como seu primeiro objeto de amor a mãe. E a mãe, muitas vezes, ela nos faz tão presente, e cada vez nós percebemos mais isso em razão daquilo que a própria professora Marília estava colocando no seu vídeo. Hoje a mulher se encontra muito mais no mercado de trabalho. A mulher não tem tanta presença, ela não é mais a rainha do lar, né, que é um avanço, sem dúvida nenhuma. Mas, por outro lado, deixou algumas lacunas na relação afetiva. Porque quando nós falamos da criança, lembremos que o seio, e aí entra um grande terapeuta, que foi o Winnicott, que dizia o seio bom e o seio ruim. O seio bom é quando a mãe oferece o mamar à criança, e não só o leite na questão da nutrição, né, como nutriente, como subsistência, como forma de alimento material, mas o leite como forma também de alimento afetivo, que ela brinca, que ela olha para a criança, que ela acaricia a criança, ela vai, nesse momento, aplacando os medos da criança, porque toda criança, no início, ela é paranoica. Quando eu sei o ruim, quando a mãe simplesmente, muitas vezes, não dá nem o seio, manda alguém dar. Antigamente, na época da escravidão, se fazia as amas de leite, né? E não tem o contato, o cheiro, a pele da mãe. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma grande contribuição para o terror noturno. Inclusive o xixi na cama é uma dos sintomas do terror noturno. E a ausência dessa relação afetiva vai deixando a criança insegura. Tinha um termo usado, eu já falei aqui, exaustão, mas eu vou repetir porque esse tema é muito importante, que ele chamava de reverie materna. O que é reverie materna? É o processo em que a mãe recebe o vômito da criança, o vômito simbólico, quer dizer, todas as demandas de angústia, de terror noturno da criança, elabora e devolve dizendo para a criança não ter medo, que a mãe está ali. Porque tem o bicho-papão, tem a bruxa, tem um monte no imaginário da criança, que ela percebe, muitas vezes são astrais, ela capta isso e ela simboliza da forma que ela entende. E muitas mães não levam isso a sério. Eu acho que a criança está... O amiguinho invisível... Acho que a criança está delirando. Mas não, na realidade a criança consegue perceber esses dois campos. Qual é a faixa etária que mais se aproxima do plano astral? A criança que recém veio do plano astral e o velho que está se aproximando de lá. Então são as duas faixas etárias que mais se aproximam. E são os que têm mais sensibilidade para perceber essa realidade, essa dupla realidade. Então a criança, ela tem uma máquina psíquica ainda em formação e ela precisa muito desse afeto materno. Nesse momento, a presença da mãe é fundamental, mais que o pai, nesse momento. Agora, a função de mãe não quer dizer que seja só pelo gênero feminino. Também o pai pode fazer esse papel quando a mãe não faz presente. Ou a avó, enfim. Mas que consiga suplantar todas as carências da criança, oferecendo para ela segurança. A nossa psique, Maurício, ela se forma em cima de ganhos. E esses ganhos têm que ser afetivos. Tem que ser ganhos dados com amor, com carinho, com atenção, com zelo. Quando tu não dá zelo, quando tu não dá carinho para a criança, a psique dela vai se deformando. E aí podemos ter agressivos e futuros psicopatas ou assassinos. Então essa relação com a mãe pode aplacar muito esse terror noturno também, porque a criança pode perceber,
pode existir uma espécie de obsessão, mas a mãe, com a sua presença e a sua cobertura espiritual, pode aplacar e afastar essas obsessões. Não ocorrendo esse afastamento, a mãe não conseguindo, ela pode socorrer com o atendimento de um preto velho ou no centro espírita. Por que é importante o passe, Maurício, Nitel e Tess? Por que é importante as pessoas virem tomar o passe? Exatamente porque vai fazendo essa manutenção. Eu vou lá só quando estou ruim. Está errado. Eu vou no centro quando eu estou mal. Está errado. Tu tem que vir no centro tomar o passe, porque o centro ele vai fazer exatamente esse trabalho de manutenção. Ele vai te fortalecer teu campo áurico, ele vai te fortalecer teu campo psíquico, ele vai te fortalecer toda a tua envergadura espiritual. Então tu será sempre limpo, porque nós absorvemos miasmas, larvas astrais, toxinas do dia a dia. E no terreiro nós nos limpamos. Então é importante a manutenção de vir ao terreiro e receber esse auxílio. Porque além do auxílio espiritual, as entidades, o Preto Velho não deixa de ser um psicoterapeuta, ele oferece um auxílio psíquico, não só para a criança, mas toda pessoa que adentra naquele espaço. Interessante, pessoal. Aí a gente entra num campo bem delicado, né? O convívio familiar, ele é muito importante para a formação dos filhos. E hoje, eu queria também, agora eu vou até dispersar um pouquinho do assunto, mas assim, enfim, dito isso, a gente entende também que a criança ela é mais sensível, então, nessa questão de mediunidade. E por que não a gente não começa a se preocupar em tratar essas questões mediúnicas das crianças desde cedo, enfim. Lógico que eu também não estou dizendo, tem que prender o filho dentro do terreiro e, entre aspas, catequizar o filho e dizer, não vai fazer assim, não é esse o intuito. O que me preocupa é a questão de trabalhar a mediunidade dele e esse entendimento de maneira simples ao qual ele não tenha medo. Porque isso, a criança perde ao longo do tempo esse contato com a mediunidade e se ela não for trabalhada e esclarecida, ela pode ser esquecida. E aí a gente está perdendo daqui a pouco crianças aí que poderiam estar fazendo um bem maior. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo para o senhor da minha infância. Eu tive experiências que hoje eu entendo como experiências espirituais, experiências com o astral, o qual tinha eu e mais 2 amigos, um amigo e uma amiga. Nós estávamos em torno de 6, 7 anos, e nós tínhamos experiências à noite, ao quais nós tínhamos sonhos, e os mesmos sonhos por 3 crianças, e quando eu ouvia dos meus amigos, eu lembro claramente assim que eu conseguia dizer antecipadamente o que ele ia me dizer, porque nós vivenciávamos na noite, a mesma experiência. E aquilo para mim era só uma brincadeira de criança. Se eu tivesse daqui a pouco um esclarecimento daquilo, quanta coisa podia ter sido explicado, né? E daqui a pouco, desde cedo, já entendia a questão da mediunidade. Eu mesmo fui cético na minha adolescência e quase a minha parte da minha vida adulta, eu não acreditava nessas questões de espiritualidade. O astral e a Umbanda que se mostrou para mim de uma maneira carinhosa e eu passei a acreditar. E entender através de algumas experiências que eu tive depois de adentrar um terreiro, sentar na frente de um preto velho e entender um pouquinho. Até então, isso para mim era tudo fantasia. Era imaginação e gente que tinha... Delírio. Era gente... Então, enfim, falta de conhecimento, né? Então, por que daqui a pouco a gente já não começa a se preocupar com as crianças e criar, talvez, escolas para ensinar esses filhos, ou dentro dos terreiros ter um trabalho diferenciado para as crianças da nossa comunidade, né? Tu sabe que diferente do candomblé, do batuque, a Umbanda, não vou falar de forma geral, não posso generalizar, quero deixar isso bem claro, não estou generalizando, mas assim, pelas experiências que eu tenho tido aqui na nossa região, a Umbanda não tem, na sua história, priorizado muito a atenção às nossas crianças, diferente do candomblé, do batuque, as crianças já são iniciadas de forma... correta, sempre cedo, na família, uma vez batuque, batuqueiro será. Na Umbanda a gente vê algumas coisas que eu fico assim, desculpe, irritado. O cara é umbandista, tem casa de religião e batiza o filho na igreja católica, e leva o filho para fazer catequese.
Enfim, olha, é um tipo de coisa que eu fico assim, realmente muito irritado com essas coisas. Então, aqui, eu observo, historicamente, temos algumas deficiências. Então, nós temos que inserir, sim, eu acho, a criança e desenvolver, inclusive, de uma forma lúdica, um trabalho com a criança nos terreiros de Umbanda. Veja que as outras religiões não perdem tempo. Elas começam desde cedo a trabalhar. E nós estamos muito atrasados em relação a isso. Penso que em alguns outros estados isso já está acontecendo. Penso que sim. Mas nós aqui no Sul temos que nos preparar melhor. E digo e repito, diferente do Batuque, do Candomblé, que desde cedo as crianças já são iniciadas, na Umbanda eu vejo assim uma certa morosidade, vejo às vezes uma espécie de incompreensão por parte de alguns dirigentes que fazem o filho na Umbanda fazer catequese, batizam na outra. Então, cria um problema muito sério. Eu acho que tu traz algo bem pertinente, temos que nos preparar, inclusive, para isso. O mesmo problema, só para fazer uma analogia, Maurício, eu sei que é outro assunto, mas só para exemplificar, que nós temos na hora da passagem, que continua, quando o indivíduo que foi umbandista morre, vai o quê? Na igreja, vai o padre, vai... Então, são coisas que nós temos que construir, levar a um profundo pensamento, a uma profunda reflexão, e como vamos lidar com essas crianças. Nós temos que pensar isso. E aí, a gente vai entrar, tá beirando alguns assuntos meio polêmicos aí, mas não tem, é inevitável não entrar nesses temas. Mas aí, Pai Saul, tem outras questões. Quantos sacerdotes dirigentes sabem como se portar nesse momento? Né? Se perde muito desse fundamento dentro da religião, até por uma falta de esclarecimento, ou não dar bola mesmo, não ignorar os sacramentos, né, da Umbanda. Nesse mesmo dia que eu estava falando sobre ateísmo e fé, enfim, com um amigo, nós estávamos falando também sobre o batismo, né? E um amigo meu é católico, ele disse assim, mas eu tenho que batizar o meu filho. Daí eu disse, tá, mas por que tu tá batizando então teu filho? Tu sabe por que tu vai levar o teu filho para batizar? Ele disse, eu sei, eu tô levando ele porque tu tem que apresentar o teu filho pro sagrado. Eu disse, tá, mas e por que tu vai levar na igreja batizar? Tu é católico? Ele disse, sou católico não praticante. Eu digo, cara, é a única religião que tem o religioso não praticante é a igreja católica. Eu digo, me desculpa, ou tu é religioso ou tu não é. Não praticante não existe. Desculpa, ou tu vai seguir a doutrina da tua religião, isso não tem fundamento. Então, se tu acha que é isso, batizar a criança para apresentar para o sagrado, tem um leque de opções aí para te apresentar o teu filho. Agora, por uma questão de cultural que se criou, se enraizou aqui na nossa cultura, tem que levar na igreja para fazer o batismo, senão tu é pagão, né? Que é o termo errôneo também de se usar, né? Então, é muito delicada essa questão aí. É muito delicado, porque as pessoas têm um clube só que elas torcem, ou tu é do Juventude, ou tu é do Caxias, ou tu é do Grêmio, ou tu é do Internacional, no nosso caso aqui. Tu tem um partido político só, tu não vai transitar em dois, e na religião existe a perversão. Né? A pessoa vai, eu sou de uma roupagem e pratico outra, ou vou nas duas. Não dá. Então, eu penso que dentro da Umbanda, como nas religiões de matriz africana, tu tem que atuar, não tem que ser à distância, é impossível, tu tem que atuar, tu tem que ser praticante, diferente do católico não praticante. É curioso porque o catolicismo é a religião que mais tem adeptos no Brasil e a que mais tem não praticantes. Fica uma incoerência, né? Fica uma lacuna. Aqui eu recebo, Maurício, de uma ouvinte, eu externo um abraço a ela, eu creio que seja comunidade de Nova Prata, eu quero externar mais uma vez as minhas saudações, obrigado por estarem ouvindo. Eu sempre digo que a audiência dos nossos internautas é sempre motivo de prestígio para nós. E ela pergunta sobre o sonambulismo. O que tu pode falar sobre o sonambulismo? Pessoal, para mim é uma área que eu não posso me aprofundar muito, mas eu vou dizer para ela assim, eu mesmo sofri o sonambulismo por muito tempo. Acredito que por causa da questão da mediunidade, né? Agora, eu não sei se é o sonambulismo na visão médica, eu não sei isso. O que eu tinha essas crises de sonambulismo até o momento em que eu entrei para a religião e eu comecei a desenvolver a questão até da percepção da minha mediunidade. Muita coisa acontecia e eu achava que era sonho, visões,
contatos, conversas, e quando eu vi, eu estava caminhando pela casa. O que eu penso, né? Dependendo da idade, lógico, aliás, não tem idade, mas deve sim levar, tratar num terreiro, conversar com uma entidade, consultar com o preto velho, tomar uns passes, até para entender se realmente essa questão é atrelada à questão da mediunidade. Agora, eu não posso ser imprudente nem irresponsável de dizer, vamos atribuir agora todos os efeitos que a gente não consegue explicar à mediunidade. Então, deve ter um acompanhamento médico, eu acredito que sim, deve ter até para que se possa entender melhor como é que isso está se dando na vida. Dar uma opinião assim, pessoal, é meio leviano, né, da minha parte, não sabendo mais fatores, mais sabendo, me aprofundando mais do caso. Mas eu recomendo sim, leva no centro para consultar com uma entidade, porém não negligencia a questão da médica, né? Eu quero começar só tecer um comentário sobre o sonambulismo, me socorrendo de um comentário de uma rádio ouvinte inteligentíssima, que não cabe dizer o nome, mas que ela é a ouvinte do programa e muito, muito inteligente, e tecer um comentário que é valioso. Ela diz que durante o sono, o inconsciente conversa conosco, e é verdade. Todo sonambúlico é inconsciente, é regra. Então, a pessoa que levanta, ela está inconsciente, ela vai cometer alguns atos não conscientemente, ela está como se fosse dormindo. E tu colocas bem, é um processo psíquico, mas, porém, a pessoa está mediunizada. Ela está conectada com o seu inconsciente, mas ela também está conectada com outras mentes, mentes que estão no plano astral. Então ela está num processo nesse momento em que ela se distancia da sua realidade física, mesmo usando o seu corpo e a sua mente, e ela transita como se ela estivesse numa outra dimensão. Ela está numa outra frequência, numa outra dimensão. Apenas o corpo está aqui. E não se deve acordar. Não se deve tomar nenhuma medida nesse momento. O que se deve evitar, perigo. Fechar as portas, porque a pessoa pode sair, objetos cortantes e tudo mais. Mas ela está sintonizada numa outra frequência. Ela está mediunizada. Ela está mediunizada. Então o que a pessoa precisa? Nesse caso, sem dúvida nenhuma, a pessoa precisa socorrer-se de um centro espírita com roupagem kardecista ou um centro de umbanda para receber o tratamento. Isso requer um tratamento. Se a pessoa procurar o psiquiatra, pode ajudar, claro que sim, a psicoterapia. Mas, sem dúvida nenhuma, paralelo a isso, eu diria até como prioridade, um trabalho junto a um terreiro de umbanda ou um centro espírita. Então, o sonambulismo é um estado mediúnico, é um estado de mente alterada, estado alterado de consciência, ela não está ali, ela está numa frequência, ela abriu uma janela, se conectou e está transitando. Mas, sem dúvida nenhuma, a presença transcendental da espiritualidade está ali. E ela vai estar conectada. Nesse momento, tem que tomar o máximo de cuidado para que a pessoa não se machuque ou cometa algum desatino. Eu lembro do Vitalino. O Vitalino morava eu acho que é em Otávio Rocha. Ele pulou de uma janela do terceiro andar. Ele tinha o hábito de fazer xixi e pulou da janela, caiu em cima de uns, né, como é que são? Pasto seco lá, que eles têm um nome para isso, né? E caiu, se quebrou uma perna, não sei o quê. Vê, um sonambúlico. Onde é que veio parar o nosso vice-presidente da associação, né, o Vitalino Chescon? Eu lembro muito bem, pessoal, aí o senhor fala que a gente está transitando, não está lá e não está aqui. Eu lembro muito bem de uma experiência que eu tive no momento do sonambulismo, ao qual eu estava num outro lugar, me parecia dentro de uma floresta, tinha uma grande fogueira, eu estava conversando com algumas pessoas ali, recebendo umas explicações, mas eu não conseguia compreender o que estava acontecendo, não consigo lembrar das palavras, do que foi falado naquele momento. E dado momento depois, alguns anos depois, eu sonhei com esse no momento, lógico que não foi um sonho, daqui a pouco foi até uma percepção daquele momento, e daí eu consegui entender tudo o que estava acontecendo, que estavam me apresentando a uma situação e tentando me dar algumas explicações,
Mas para mim, no dia que aquilo aconteceu, a única coisa que eu me lembro é que eu estava caminhando numa floresta e eu encontrei uma fogueira onde haviam pessoas que conversavam comigo. E em casa, no físico, eu estava na cozinha, na pia, pegando bule para fazer café. Fiquei preparando tudo, arrumei as coisas para fazer café e voltei a dormir, me deitar. Isso é importante que tu está dando também, eu quero fazer um adendo. Às vezes nós temos aquilo chamado de restos diurno. Então são práticas em que estamos viciados ou vinculados, e às vezes nós acordamos de noite e repetimos alguns atos. Isso também pode acontecer no sonambulismo. Aí não tem uma interferência necessariamente mediúnica, mas isso não tira o grau de capacidade mediúnica da pessoa. E eu diria assim, num número expressivo de vezes a pessoa está conectada com alguma força, Maurício. É um assunto aí para bastante tempo, bastante discussão. Só paz e saúde, só queria ler aqui antes da gente claro que sim. Começar, até porque a gente já está chegando nos término do programa. Alice Nascimento diz aqui, saravá, avô Saul e Maurício, fraterno abraço a toda a família de santo, em especial a minha cabocla de Ançã. Muito axé ao nosso planeta, Alice de Oxum. A Adriana, que o senhor falou aqui, ela perguntou sobre sonambulismo e o filho. Adriana. Isso, Adriana Mossi. Adriana. Aqui também quem está participando com a gente, deve Rafael. Ser minha neta de santo. Eu acredito que sim. Deve ter mais um comentário aqui, mas aqui fecha os comentários, que eu não consigo visualizar todos. Mandar também aqui quem está participando com a gente, a Cida de Obá, já falei, a Simone de Amanjá também, Lucas Macedo, o Baba Marcos do Exu. Um abraço de Florianópolis. De Florianópolis. Sempre. Alice Nascimento e Adriana Mossi. Então já é o pessoal que está acompanhando agora em programa A Voz da Umbanda. E a galera aí também do Zoom da nossa Umbanda está aí em massa, aí em peso, ouvindo hoje a Voz da Umbanda, aí assistindo a nossa live aí, compartilhando o nosso link. Meu muito obrigado aí para o pessoal aí do nosso grupo aí de estudos que está acompanhando aí. Que dia que noite é essa? É à noite. Nós fazemos, agora nós mudamos essa semana porque nós fazemos nas quintas-feiras, mas nas quintas-feiras normalmente o pessoal tem terreira, tem sessão, alguns, né? Então a partir dessa semana nós vamos começar o bate-papo no Zoom, na segunda-feira, às 21h30 a gente começa o bate-papo do Zoom do canal Nossa Umbanda, né? A Umbandeiros continua. Umbandeiros está aí. Graças a essa parceria aí com o Nossa Umbanda, aí no Zoom, esse grupo de estudos, a gente está conseguindo os temas e tendo tempo para fazer os vídeos, porque muito trabalho, o pessoal até me questionou, e as lives, Maurício, e as lives? As lives agora tá um pouquinho parado, mas vou voltar porque o pessoal está pedindo aí as lives, estou um pouquinho sem tempo, mas assim que der, vou ter que fazer, até porque agora eu vou ter que me organizar, né, com a sala de estudos do Zoom na segunda-feira, que era o meu dia de fazer as lives, agora eu vou ter que achar um dia na semana que fique mais fácil. Provavelmente eu vou fazer as lives na quinta, mas esse mês de março, já adianto a galera do Umbandeiros aí, não vai ter live no Facebook, porque tá bastante corrido, mal tô conseguindo fazer os vídeos, imagina fazer live. Mas enfim, a Neide Torrão Dias também manda um axé para todos os irmãos aí. Parabéns pelo programa. Então é isso, Pai Saul. O Boquese aqui mandou um saravá, Luiz Boquese de Oxalá, um abraço ao Luiz Boquese. Ele disse assim, Maurício cortou meu comentário, né? Eu perdi os comentários, Boquese, não é cortei. Ele botou aqui, muito bom programa. Obrigado, Boquese. Eu quero colocar então os nossos apoiadores para nós ir para o encerramento do programa. A Anitael de Xangô. O Anael está de folga, volta. O programa Voz da Umbanda conta com a parceria e o apoio das empresas. Automecânica Medeiros, com o endereço na Rua Barão do Amazonas, número 624, bairro de Lázer, com telefone 3229-3693. E Abarte, produtos artesanais diferenciados para o uso religioso, decoração e presentes. Sulagro, AgroShopping da Serra, na BR-116, quilômetro 152, número 21.919.
próximo ao Palermo, com o telefone 3228-2224. Eu disse 3228-2264. Escola de Teologia Umbandista, que estamos aí, Maurício, já abrindo as inscrições para a nossa nova turma deste ano 2018. E Flora Ervanária Baiomi. A Flora Herbanária Baiomi fica na Rua Graciema Fórmula, número 95, aqui no bairro Sagrada Família, com o telefone 3066-4039. Eu disse 3066-4039. A Flora Baiomi tem desde guias, tem alguidares, quartinhas, pólvoras, incensos, defumadores, imagens, enfim, tudo o que você precisar para o seu templo religioso de Umbanda, Quimbanda e Nação, você vai encontrar com os melhores preços. Vale a pena conferir. Flora e Ervanária Baiomi. Muito bem, nós vamos para o encerramento do programa e eu peço então ao Maurício as suas considerações finais. Pessoal, eu primeiramente queria agradecer para todo mundo que participou ali no bate-papo, aqui no chat da live. O Cláudio Ricomini também está ali, agradecer. A Alice agradeceu, o Emerita também. Um abraço, Emerita. Agora é formada em História. Já, licenciada em História, professora Emerita agora, não é? Um abraço então para a Emerita da Cabocla Jandira Flecheira. Então, o pessoal aí do Zoom, do nosso Umbanda, Alex Costa, o pai Ronaldo, eu não vou citar todo mundo aqui que eu vou esquecer. A Valéria, a comunidade Passo Fundo, Florianópolis, São Paulo. A Voz do Umbanda é para o mundo, né, pessoal? A Voz do Umbanda é para o mundo. Em especial, então, eu quero mandar um abraço para minha esposa, que também está escutando a gente aí, assistindo no Facebook, Márcia Dossanhe, para minhas filhas, a Jéssica da Iemanjá, a Natasha Doxum, para a Kátia também acompanha a gente sempre. Um forte abraço para todos os irmãos que puderam, que agraciaram o programa de hoje e até para fazer sentido a gente estar aqui, né? A gente participa aqui, vem discutir os temas que é por vocês que estão aí do outro lado, e não é à toa que esse programa está há 18 anos no ar, né? Trazendo sempre conteúdos de qualidade. E muito obrigado a todos que estão escutando. Meu agô para quem é de agô, meu saravá para quem é de saravá, meu motumbá, meu mocuyu, meu colofé, axé, namastê, saravá para todos. E mais uma vez, pessoal, muito obrigado pela oportunidade de estar sentado aqui nessa mesa aqui do programa A Voz da Umbanda. Eu que agradeço, Maurício. O programa, como eu já te disse, desde o tempo da Rádio Difusora, está sempre aberto para te vir aqui. E te agradeço muito porque através da Umbandeiros tu foi um que impulsionou muito, divulgou o programa Voz da Umbanda. E eu sei do teu trabalho, da seriedade do teu trabalho. O filho de Ogum tem essas características, né? Você fica batendo martelo, né, na bigorna, mesmo de noite, quando está descansando, está carregando pedra. E eu sei que tu faz muito isso. Então quero te agradecer. E como eu te disse, nesses 18 anos também tu é partícipe nessa história da rádio A Voz da Umbanda. Muito obrigado. Quero agradecer a Nitael de Xangô, com o nosso operador de som. Mandar um abraço a Anael de Odé, que está agora, me parece que em Moscou, lá tirando férias, né, se preparando para ir para a Copa. E a professora, a doutora Marília Conforto, sempre espero que ela se recupere desse mal-estar na garganta. Ela, com todo esforço, mandou um áudio importantíssimo para nós. Dia 8, Dia das Mulheres, dia que a Casa Branca retorna às sessões públicas, nossa homenagem a todas as mulheres, né? As mulheres no seu trabalho incansável, na sua luta como mães, como profissionais liberais, como todos os segmentos, a presença da mulher é fundamental. Quem seríamos nós sem as mulheres, né, pessoal? Sem as mulheres, não, impossível. As iabás, né, as orixás com polaridade feminina são encantadoras. E as mulheres e alorixás, dirigentes, médias, nossas mais sinceras saudação também. Eu quero renovar meu cumprimento a todos os internautas que participaram do programa desta noite, a comunidade de Passo Fundo, em nome de Tânia de Obá e Passo de Barajelu, pessoal, a comunidade de Nova Prata, da Casa Branca da Cabocla Inhansã, aos meus netos, né, a Bia também, que está lá dirigindo a Casa Branca. E o domingo que vem nós estaremos de volta com o programa Voz da Umbanda.
Convido todos a participarem conosco. São 18 anos de atividades ininterruptas. Desejo um meu saravá, desejo um agô muito forte, um bom início de semana, que o Pai Bará ofereça com a sua chave caminhos abertos, proteção do Pai Ogum, e até domingo que vem com mais um programa A Voz da Umbanda. Um beijo à minha digníssima esposa, Chatânia Regina de Iemanjá. Boa noite. Asas de luz, anjo sagrado, asas de luz. Você ouviu o programa A Voz da Umbanda. Ouça o programa A Voz da Umbanda. Todos os domingos, das 20 às 22 horas. Aqui na sua rádio. Ele awa o baba Baba